sou a professora Clarissa e hoje eu vou te ensinar como fazer um delicioso doce de corte ou doce em massa de jabuticaba e como fazer farinha da casca de jabuticaba, tendo um aproveitamento integral dessa fruta. Esse curso é fruto de uma parceria entre o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e a Universidade Federal de Goiás. Para termos um produto de qualidade e que ele possa ser comercializado, alguns parâmetros devem ser obedecidos, como higiene do local. Você pode fazer aí na sua cozinha, como eu estou aqui na minha, mas tem que ser muito bem limpa. Precisamos também ter higiene pessoal, unhas cortadas, sem esmaltes, sem adornos, brincos, pulseiras, colares, anéis, estar com jaleco limpo, touca e, de preferência, sapato fechado. Se cair produto quente no seu pé, você não vai se queimar. Para fazer o nosso doce em massa ou doce de corte de jabuticaba, nós vamos precisar 400 ml de suco de jabuticaba, 400 gramas de açúcar ou 2 xícaras de chá divididos em 3 partes iguais, 6 gramas de pectina cítrica ATM ou 1 colher cheia de chá, 1 grama de ácido cítrico ou 1 colher rasa de café diluídos na menor quantidade de água possível, saquinhos plásticos, refratômetro, balança doméstica, copo medidor e, se for comercializar, etiquetas. Após estarmos em um ambiente limpo e devidamente equipados, nós vamos para a primeira etapa do nosso processamento, que é a lavagem de todos os equipamentos e utensílios que você for utilizar. Garfo, facas. Após lavar com detergente neutro, vocês vão mergulhar os utensílios numa solução de hipoclorito 10%, aonde você adquire, e as especificações você encontra lá no nosso site. E essa solução, ela é 200 ppm, ou seja, em 1 litro de água você vai usar 2 ml de solução de hipoclorito 10%. Aqui você vai deixar no mínimo 20 minutos. Posso utilizar essa solução para o dia seguinte? Não. Se você for utilizar, tem que fazer uma nova. Os frutos também vão ser muito bem lavados após colhidos. Serão lavados e colocados numa solução de 100 ppm. Por que não posso colocar os frutos na solução de 200 ppm? Porque nós vamos utilizar essa casca. A polpa nós vamos fazer o doce e a casca nós vamos fazer ela seca e depois a farinha. E aqui nós vamos esperar 20 minutos. Passado no mínimo 20 minutos em solução de 100 ppm, 1 litro de água para 1 ml de hipoclorito 10%, nós vamos dividir essa quantidade em duas. Por quê? Porque nós vamos fazer também a farinha da casca de jabuticaba. Se você for utilizar a casca, você pode espremer a jabuticaba diretamente numa peneira, onde você vai ter o líquido e aqui vai sobrar a casca e a semente. Separa-se a casca, que você vai utilizar para secagem, que nós vamos ver daqui a pouco, e joga fora a semente. Se você for utilizar todo para fazer o doce de corte, então você pode direto colocar as frutinhas para triturar. Se preferir, pode colocar um pouco de água para facilitar essa trituração. Aqui nós não podemos bater muito se ela estiver inteira. Por quê? Porque a semente pode dar um amargor no nosso suco. Então é só mesmo para desintegrar. Após triturar, vamos filtrar.
Do suco que nós vamos obter, a gente vai fazer então o doce de corte. Lembrando que a nossa formulação serve para o doce de corte, doce em pasta ou a própria geleia. O que vai diferenciar é o teor de Grau-Brix final. Após medir todos os ingredientes, nós vamos acrescentar os 400 ml de suco de jabuticaba, que foi previamente lavada, sanitizada, triturada, filtrada. Vamos adicionar a primeira parte do açúcar. Lembra da historinha? A água presente no suco é muito amiga do açúcar. Porém, quem quer entrar nessa ligação e nessa amizade é a pectina, e ela vai ter um plano. O que vai acontecer? Quando nós colocamos a primeira parte do açúcar no suco, toda ela se liga à água. Quando nós colocamos a segunda parte misturada com a pectina, a água vai tão sedenta abraçar a amiga açúcar que não vê a pectina e abraça também a pectina. E aí logo chega a última parte do açúcar. Então a água fica abraçada com o açúcar e a pectina sem perceber essa pectina no meio. E aí tudo vai formar o gel de pectina, que é aquela geleia que a gente vai ver daqui a pouco. Só que com o passar do tempo, essa estrutura, essa amizade pode não rolar muito bem. E aí quem entra? O nosso quarto personagem, que é o ácido cítrico. A função dele é criar a paz entre a união da água que está no suco, do açúcar e da pectina que foi introduzida nessa amizade. Com isso, nós temos uma geleia, um doce em massa ou um doce em pasta de qualidade. Esse primeiro açúcar vai se unir com toda a água que está no suco. Após a mistura total do açúcar no suco, você não pode sentir a areinha, as pedrinhas do açúcar. Nós vamos medir com o refratômetro a quantidade de sólidos solúveis aqui. Quando eu falo de sólidos solúveis, eu estou falando dos açúcares e ácidos orgânicos da própria fruta. Para nós fazermos um doce de qualidade, precisa estar entre 18 e 20 Grau-Brix. E é o que nós vamos fazer agora. Esse é o nosso refratômetro. Aonde adquirir as especificações estão lá no site. Ele é um equipamento muito fácil de trabalhar. Nós vamos colocar uma gotinha, lembrando que o líquido que vai aqui dentro nunca pode estar quente. Fechamos e vamos fazer a leitura contra a luz. Nós estamos com 30 Grau-Brix, ou seja, eu vou colocar água até a leitura no meu aparelho ficar entre 18 e 20. Quando você coloca essa gotinha e olha contra a luz, você vai ver uma área azulada e uma área mais branca. A união dessas duas áreas você vai ver a leitura que dá. Ali é o teor de sólidos solúveis, medido em Grau-Brix. Toda vez que nós utilizarmos esse aparelho, ele deve estar limpo. E nós vamos ver agora como se limpa esse aparelho. Toda vez que a gente utilizar o refratômetro, devemos limpá-lo. E como se limpa? Simples. Na água, a parte azul e a janelinha. A secagem é muito importante. Esse lado daqui você pode secar normalmente. Essa parte sempre com batidinhas, para não riscar e alterar a sua medida. O líquido que aqui vai sempre não pode ser quente. Por mais que a gente vai tirá-la da panela quente, precisamos esfriar e depois colocar aqui.
e toda vez ele tem que estar limpo. Vamos colocar água e medir novamente o teor de sólidos solúveis. Lembrando que eu ainda não acendi o fogo. Grau-Brix. A leitura tem que dar entre 18 e 20. Então, agora sim, eu vou submeter à cocção. Nessa etapa, assim que a água começar a ferver, nós vamos jogar a segunda parte já muito bem misturada com a pectina. Segunda parte do açúcar. Quando começar a ferver, nós vamos jogar a segunda parte misturada com a pectina. Lembra da historinha? A primeira parte se uniu toda com a água, porque a água é muito amiga do açúcar. A segunda parte, a pectina é uma intrusa, e ela se misturou com o açúcar para enganar a água e se ligar juntamente com o açúcar nessa solução. Começou a ferver, vamos jogar aos poucos e misturando. Vamos esperar ferver novamente e jogar a última parte do açúcar. Aqui, além do açúcar se ligar na água, a pectina que se uniu com o açúcar também vai se ligar à água para formar o gel. Começou a ferver novamente, então vamos jogar a última parte do açúcar. Todo esse açúcar também vai se ligar à água, que já está presa a outras moléculas de açúcar e a pectina. E todo esse processo vai formar uma rede de gel, dando a viscosidade para o nosso doce. Aqui, o que vai diferenciar uma geleia, um doce em massa ou doce em pasta, não é a formulação, ela é a mesma para todos esses produtos. O que vai diferenciar é o teor de sólidos solúveis final, ou seja, o Grau-Brix. Para um doce de pasta ou de colher, nós vamos chegar até 55 Grau-Brix. Não é o nosso caso. Para geleia, 62 a 65, também não é o nosso caso. Como nós estamos com um doce de corte ou doce em massa, nós vamos chegar até 72, 78 Grau-Brix. Vamos abaixar o fogo e esperar até chegar nesse teor de sólidos solúveis. Como que nós vamos saber? Medindo com o refratômetro. Nós temos ainda que incorporar o ácido. O ácido está diluído com um pouquinho de água e quando que ele vai entrar? Como nós estamos com doce de corte e nós vamos com ele até 78 Grau-Brix, quando chegar no 70, nós vamos incorporar o ácido cítrico. Qual que é a função dele? Fazer a paz entre a união do açúcar, da pectina e da água, para que você tenha um doce de qualidade com uma vida útil longa. De tempos em tempos, a gente mistura. Vamos fazer nossa primeira medição, lembrando que quantidade bem pequena, esfriar antes de colocar no refratômetro. (55 Grau-Brix). Vamos esperar chegar até 70 para a gente colocar o nosso ácido cítrico diluído. Vocês podem verificar que a consistência já começa a mudar. O gel de pectina com o açúcar e a água começa a pegar forma. Vamos medir novamente.
Lembrando que nunca pode pôr a substância quente no refratômetro. Esfria primeiro. Se vocês prestarem atenção aqui, ó, o ponto de geleia já tá perfeito. Se nós fôssemos fazer geleia, tínhamos que tirar agora. Mas nós vamos estar fazendo doce em corte. Então, o teor de sólidos solúveis, 78, ainda vai demorar um pouquinho. Vamos ver quanto está. Bem mais consistente quando esfria. – 71 grau Brix, vamos colocar o ácido. O ácido, lembrando da historinha, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a paz entre a união da água, do açúcar e a pectina. Lembra que a pectina é uma intrusa? Com o passar do tempo, essa amizade não vai dar muito certo. Então, para que não aconteça o desligamento da água, o ácido entra para segurar todo mundo juntinho. Ele é um grande pacificador. Prontinho, já chegamos no 78 grau Brix. Vamos colocar na forma. Quanto menor, mais alto vai ficar o seu doce. Quanto maior a forma, mais baixinho ele vai ficar. Aqui, esse doce vai ficar no mínimo de um dia para o outro. O ideal seria uns 48 horas. Coloque uma proteção contra insetos, deixe esfriar e daqui 24 horas ou 48 horas nós iremos cortar, passar pelo açúcar e embalar. Agora, com o nosso doce frio, nós vamos cortar em quadradinhos. Se preocupe em fazer todos eles do mesmo tamanho, principalmente se você for comercializar. Com os quadradinhos cortados, nós vamos passar no açúcar e embalar. Procurem passar o açúcar todos os lados. Lembrando que para termos um doce de corte de qualidade, precisamos obedecer todas essas regrinhas. Desde o espaço, que tem que ser limpo, não importa se você está numa cozinha, até jaleco, touca e seguir todas essas nossas instruções. Principalmente prestar atenção na nossa historinha. É muito importante você dividir o açúcar em 3 partes iguais. Todos os equipamentos, utensílios devem ser muito bem higienizados, ou seja, lavados e sanitizados. E agora nós vamos então embalar. Padronize a pesagem. E vamos agora para a etapa de etiquetagem. Produto pronto, embalado, nós vamos colocar a nossa etiqueta. Lembrando que ela precisa de uma logo, do nome, das informações nutricionais, ingredientes, endereço da onde foi fabricado, peso, data de fabricação e validade, que normalmente a gente coloca atrás. Antes de finalizar o nosso curso, lembra daquelas cascas que poderiam ser retiradas na extração do suco direto da peneira, sem bater no liquidificador, aonde a gente pode separar as cascas da semente? Pois bem, aquelas cascas, elas podem ir ao forno até completa secagem delas. Crack. Isso dura mais ou menos 24 horas a 48 horas. Forno, temperatura baixa.
65, 70 graus Celsius. Aqui nós vamos tirar, triturar e transformar em farinha. Essas cascas, além de ser transformadas em farinha, podem ser armazenadas numa embalagem laminada. Por quê? Porque a casca de jabuticaba é rica em antioxidante. Esses antioxidantes, em contato com a luz, se perdem. Por isso, é imprescindível você conservar essas cascas numa embalagem laminada. Essas cascas, sem ser trituradas, podem ser utilizadas em várias preparações culinárias. Essas cascas secas, se colocadas no liquidificador em algum processador, elas viram uma farinha. Essa farinha também é rica em antioxidantes, além de fibras. Por isso, devem ser armazenadas em embalagem laminada. E dessa farinha, você pode utilizar em N formulações culinárias, desde panificação, recheios para bolo, enfim, aonde você desejar. Além de fibra, antioxidante, você também vai estar dando cor aos seus produtos. Finalizando o nosso curso, do suco da jabuticaba, nós produzimos o doce de corte, que após embalado, deve ser etiquetado se for comercializado. Lembrando que na etiqueta precisa conter a logo, o nome do produto, informações nutricionais, ingredientes, peso, endereço do local onde foi fabricado, data de fabricação e data de validade. Com as cascas, essas foram secas e transformadas em farinha. Também um novo produto, que pode ser comercializado e inserido em diversas preparações culinárias. Além de fibra e antioxidante, você estará levando cor aos seus produtos. Pois bem, nesse curso, a gente aprendeu a fazer com o suco da jabuticaba um delicioso doce de corte e com a casca, a farinha, que é rica em antioxidante, pigmentos e fibra. Este foi mais um curso fruto da parceria entre o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e a Universidade Federal de Goiás.